de Deus. Então vamos ler Isaías capítulo 53, versículo de 1 a 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos do 1 ao 5. Glória a Deus. Diz assim então a palavra do nosso Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não víamos e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Diga glória a Deus. Diga assim: obrigado, Senhor. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vamos ler aqui, ó. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pela tua santa e poderosa palavra. Fala conosco nessa noite, porque queremos ouvir a tua voz. É o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Sente-se um minutinho, por favor. Oh, aleluia. Meu Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Baixa só um pouquinho o fundo, Ronan. Que coisa maravilhosa. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi ferido. A morte de Jesus foi terrível, irmãos. As horas que ele passou de dor e agonia foram terríveis. E pode baixar mais um pouquinho. E Jesus não desistiu. Não desistiu. E a Bíblia diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Alguém viu aquele filme Paixão de Cristo? Quem viu? Levanta a mão, por favor. Quem não viu, eu aconselho você ver. Você pode alugar na locadora ou comprar nas Americanas por R$ 9,90. Se você tem hábito de comprar DVD pirata, talvez seja a melhor oportunidade para você evitar levar maldição para sua casa. Então não compra não. Aluga na locadora é R$3, compra o original é R$ 9,90 ali nas Americanas. E aquele filme retrata o sofrimento de Cristo, as horas que ele passou. A carne de Cristo foi deslacerada, os ossos ficaram expostos de tanta chibatada. Na ponta de cada chicote, alguns tinham esfera de metal, outros tinham pontas de ossos de carneiro. Quando aqueles soldados romanos batiam com força e puxavam, aquelas garras vinham trazendo pedaços de carne. Algumas partes das costas de Jesus, alguns órgãos internos ficaram expostos. O sofrimento foi muito grande. Ele levou chibatada ali durante horas. Quando não tinha mais nenhuma parte do corpo que não tinha sido rasgada das costas, viraram ele de frente, rasgaram as pernas dele.
já não tinha mais força nenhuma. Cobriram ele com um manto. O manto, no primeiro momento, estancou o sangue. Mas quando ele foi, antes de ser pendurado na cruz, arrancaram aquele manto dele, arrancando todas aquelas cascas de sangue coagulado, voltou a jorrar sangue novamente. Foi um sofrimento muito grande. E ali na cruz, cravado com aqueles cravos, com aqueles pregos, sem condição de respirar, ele não desistiu. Ele podia ter desistido, ele podia ter matado todas aquelas pessoas, mas ele não desistiu, por causa de nós. E quando a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, de fato estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas enfermidades, seus machucados, nós fomos sarados. E talvez você esteja se perguntando, mas por que eu não estou vivendo isso? Eu não sinto que eu recebi essa cura de Jesus, eu não sinto que eu recebi a paz. E a explicação talvez esteja no primeiro versículo que nós lemos. Quem deu crédito à nossa pregação? O tema da nossa mensagem de hoje. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele faz duas perguntas no versículo 1. Ele pergunta quem deu crédito à nossa pregação. E ele pergunta, e a quem se manifestou o braço do Senhor? A visão que Isaías tinha de Jesus não era ele já glorificado. Não era ele enquanto ele estava andando pela Galileia fazendo milagres. A visão que Isaías tem de Jesus no capítulo 53 é justamente o momento do seu martírio, da sua paixão. É o momento que ele já foi preso e está sendo crucificado e levado para o Monte Calvário, o Monte Caveira. Ali, Jesus ele assumiu os nossos pecados. Ele não era o Deus naquele momento. Ele assumiu os nossos pecados. E a Bíblia nos diz que ele foi subindo como renovo. Foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. Jesus estava machucado, caído, carregando os nossos pecados ali. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele estava desfigurado por causa dos nossos pecados. E por que Jesus morreu na cruz? Para nos sarar, para nos dar paz. E como que a gente alcança isso, se não for através da pregação do Evangelho? E Isaías começa dizendo, olha, quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou no que nós estamos falando, o que nós estamos pregando? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quanto a essa primeira pergunta que o profeta Isaías faz, é uma pergunta feita para mim e para você. Nós estamos dando crédito na pregação do Evangelho? Nós estamos dando crédito no que nós lemos nessa palavra? Nós estamos acreditando? Nós estamos dando valor ao que a Bíblia diz e ao que a Bíblia fala? Se fosse possível classificar as pessoas, apenas a título de ilustração, eu gostaria de classificar nessa noite a humanidade, as pessoas, nós aqui da igreja, como dois grupos. O grupo dos que creram, dos que deram crédito, e o grupo dos que não creram, dos que não deram crédito. Imagine o seguinte, dentro da igreja, na nossa cidade, no nosso país, no planeta, estão espalhados as pessoas que vão se encaixar em um desses dois grupos, os que creem e os que não creem. Mas eu quero falar primeiro sobre o grupo dos que não creem, o primeiro grupo. Quem é que compõe esse grupo dos que não creem? Dos que não creem. Passa lá, por favor, Ronan. Olha só, os grupos dos que não creem estão os de outras religiões. Os muçulmanos, por exemplo. Os muçulmanos não creem que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem que o Deus dele não é Jeová nem o Senhor, é Alá. E Alá tem um profeta que é o seu filho, que é Maomé. Então esses
como os budistas, por exemplo, que eles acreditam em Buda, e como centenas de religiões que têm um outro Deus e um outro Senhor, que não é Jesus Cristo. Esse é um grupo de pessoas que não creem. Dentro do grupo dos que não creem. Dentro dos grupos que não creem, tem os ateus, que não creem em Jesus. Eles não são muçulmanos, eles não são budistas, talvez sejam os humanistas, os cientistas. E aí, um outro terceiro grupo, dentro dos que não creem, são os atoas. Os que creem e não obedecem. E no fundo, eles também não creem. E é por isso que eles não obedecem. Eles estão nos meios dos que creem. Eles andam com a Bíblia, eles estão nas igrejas, eles cantam música gospel, evangélica, ouvem pregações e até pregam, falam glória a Deus, aleluia, misericórdia, mas tudo só da boca para fora. Então nós temos, dentro do grupo dos que não creem, esses três grupos. Porque aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço e não obedece, ele também não crê. É por isso que ele não obedece. Porque se ele cresce, ele obedecesse. O que a gente crê, o que a gente valoriza, a gente faz. Por que que eu não jogo na Mega Sena? Porque eu não creio que eu vou ganhar. Eu não jogo. Por que que alguns jogam? Porque creem que vão ganhar. Por isso que eles jogam. Até os que não creem às vezes também jogam, mas quem joga, porque crê. Por que que você está fazendo um curso? Porque você crê que aquele curso vai te capacitar. Porque o dia que você achar que aquele curso não vai te valer para nada, você para com ele e vai fazer outro. Por que que você trabalha? Porque você crê que no final do mês você vai receber um salário. Mas o dia que você tiver certeza que você não vai mais receber salário, você para de trabalhar. Por que que uns obedecem a palavra de Deus e outros não? Porque os que creem obedecem. Por que que os outros não obedecem? Porque eles não creem. Eles não acreditam. Então veja, no nosso meio tem os que creem e os que não creem. E a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Como é que você sabe alguém que crê em Deus? Quando ele é obediente a Deus. Vou dar uma dica para vocês que querem casar. Se o homem que você for casar, ele não for fiel a Deus, dificilmente será fiel a você. Não estou dizendo que ele não estou afirmando que ele não será fiel, mas vai ser muito difícil. Porque existem situações na vida do ser humano que ele só vai temer a Deus para fazer o errado. Porque nada mais vai impedir a não ser a consciência dele para com Deus. Da mesma forma, se você quer casar com uma mulher e essa mulher não teme a Deus, não é fiel a Deus, não fique certo que será fiel a você. Dificilmente será. Até porque, irmãos, a Bíblia faz uma comparação do nosso relacionamento conjugal com as pessoas. Ele faz a comparação da igreja com ele. Quando ele diz que da mesma forma Cristo amou a sua igreja, os maridos devem amar as esposas. Da mesma forma que a igreja reverencia Cristo, a esposa deve reverenciar o marido. Ele faz essa comparação porque é muito semelhante. Alguém fiel a Deus é fiel às pessoas. Alguém infiel a Deus é infiel às pessoas. E isso não é fácil, não é difícil você descobrir. É só você analisar. É só você reparar as atitudes e os comportamentos. Então, dentro desse grupo dos que não creem, passa pra gente aí. Olha o que Jesus falou lá para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrai, e nem deixai entrar os que estão entrando. Os fariseus, irmãos, ele era a pior classe de pessoa que existia na época, porque eles diziam que estavam com Deus, que serviam a Deus, eles oravam, eles jejuavam, eles davam dízimo, mas eles tinham um péssimo testemunho, e por causa deles, muitos não iam para o reino dos céus. Ele fechava a porta. Se você está na igreja, se você fala que ama a Deus, se você fala que é evangélico, e você escandaliza o evangelho, as pessoas deixam de servir a Deus por causa desse tipo de pessoa. Eu vou para a igreja? Eu conheço gente lá que é pior do que eu. Aí você fechou a porta do céu para aquela pessoa, porque ela viu um péssimo exemplo. Era isso que os fariseus faziam. Depois no outro texto ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante, da lei,
o juízo, a misericórdia e a fé. Devei, porém, fazer essas coisas, quer dizer, dar o dízimo, mas não omitir aquelas. Ele não estava condenando o dízimo, mas o fariseu confiava que dar o dízimo era suficiente, mas ele esquecia da fé, do juízo e da misericórdia. Um cristão verdadeiro, alguém que dá crédito à pregação, ele não se esquece nem da fé, nem do juízo e nem da misericórdia. Passa para nós, Ronan. Então, os fariseus não criam. Olha o outro texto. Passou muito. Ajuntando-se, entretanto, muitos, milhares de pessoas, de sortes que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A classe dos atoas, ela tem uma diferença dos ateus e das outras religiões. Os ateus, eles são sinceros: ó, eu não creio em Deus, acabou. Não acredito nesse negócio de Deus, não acredito nesse negócio de Bíblia. Para mim isso não existe. Os das outras religiões, não, eu acredito no Alcorão, que é os muçulmanos, eu acredito no meu livro lá, no livro dos mormons. Agora, a terceira classe dos ateus estão dizendo que acreditam na Bíblia. E por causa disso eles estão sendo hipócritas, porque na verdade eles não acreditam. Os outros dizem que não acreditam e acabou. São sinceros. Agora a terceira classe que eu estou falando, diz que acredita, mas na verdade não acredita porque não obedece. Olha lá o de baixo. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Para isso eles serviam. Porque os que também não acreditam, para acusar, eles são muito bons. Isso eles servem. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e buscando a honra que vem só de Deus? João 5,44. A pessoa que busca a honra só de Deus, ela não está acreditando em Deus, porque ela quer a honra para ela. Ela quer o reconhecimento. Esses são alguns sinais dos que não creem. Uma outra passagem, passa para nós, por favor. Isso. O grupo dos que não creem são os mesmos que o braço do Senhor não se manifestou. A expressão braço do Senhor se refere à ação de Deus na vida de uma pessoa. Olha o que diz lá em João 5. E o Pai me enviou, e Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Está vendo aí? Não permanece porque não crê. Olha o de baixo. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tem dito. João 10, 26. Então veja, irmãos, as pessoas que não creem também não são ovelhas de Jesus. As pessoas que não creem em Deus não vão crer em Jesus, ainda que elas falem que seja dele. Porque como ele diz no meio aqui, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós. Se a palavra de Deus não permanecer em nós, nós não acreditamos nele. Isaías então faz a pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E eu te pergunto, nós estamos dando crédito a essa pregação? Nós obedecemos a Bíblia, ou pelo menos nos esforçamos para obedecer? E quando eu falo obedecer, eu não estou dizendo a pessoa que não peca. Eu não estou falando aqui de alguém que nunca erra, de quem não falha, quem não comete um erro. Não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que luta para obedecer, aquela pessoa que corre atrás, que a cada dia ela está buscando mais a Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes nós nos iludimos, achando que porque a pessoa está na igreja, porque a pessoa está até pregando, louvando, ou porque ela tem um alto cargo, ela crê. Mas o que diz se ela crê ou não, não é o que ela fala, é como ela vive, é o que ela faz, é as obras que ela pratica. É isso que vai dizer se nós cremos em Deus ou não. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Diga-me as tuas obras, eu te direi se tens fé. Quando Isaías também pergunta a quem se manifestou o braço do Senhor, vou te dar um exemplo. Se você está no ônibus, andando a 80 km por hora, e alguém falar assim: quem
que vai pular desse ônibus, ele está dizendo o quê? Ele está fazendo uma pergunta afirmando que ninguém vai pular do ônibus, não é isso? Ou então o ônibus quebra, parou. Aí ele pergunta assim, quem não vai descer desse ônibus? Ele está dizendo que todo mundo vai descer do ônibus. Quando o profeta Isaías está fazendo a pergunta, a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele está afirmando que a muitas pessoas o braço do Senhor não se manifestou. Se ele está fazendo uma pergunta, quem deu crédito, quem acreditou na nossa pregação, é porque com certeza muitos não creram. E a minha pergunta para você refletir nessa noite é o seguinte: não adianta você dizer que crê. A sua vida diz que você está no grupo dos que creem ou dos que não creem? Você sabe disso. Não precisa nem se responder. Suas atitudes, sua palavra, seu comportamento, seu pensamento, seu projeto de vida, seus ideais. Às vezes eu falo com uma pessoa assim, ó, você tem que melhorar isso aqui. Se eu estou falando isso, você pode ter certeza que eu não estou assim, dando um chute, jogando verde. Às vezes eu falo isso com os irmãos. Às vezes eu falo assim, olha, vou dar um exemplo aqui, tentar dar um exemplo aqui do que eu lembro, que eu falei. Às vezes eu falo uma palavra curta com a pessoa. Fala assim, olha, cuidado com a sua palavra. Se eu falar isso, você pode ter certeza que a pessoa está deixando muito a desejar com a palavra. Eu estou dando uma sugestão, mas eu não estou jogando verde. Eu estou apenas falando algo que a pessoa precisa melhorar. E ela vai entender. Então o que o profeta, quando ele pergunta para nós quem deu crédito à pregação, é porque ele está dizendo que muitos não estão dando crédito. Muitos não deram e muitos não dariam crédito à pregação do Evangelho. E o braço do Senhor, por não dar crédito, não se manifestaria. Porque a força de Deus, a ação de Deus, os milagres de Deus e a bênção de Deus só se manifesta na vida dos que creem. E se você leu a Bíblia em alguns momentos, você já deve ter percebido que a Bíblia, quando fala lá, quando tiver a palavra crer, crerdes, creem, creram, essa palavra nunca, em hipótese nenhuma, vai estar com o significado de acreditar tão somente. Quando você lê a palavra na Bíblia, crer, creram, creu, crerão, é aquela pessoa que acredita e obedece. Não existe crer na Bíblia só por acreditar. No dizer popular, é assim. Você acredita em Deus? Acredito. Obedece Ele? Não. Mas eu acredito. Para a Bíblia, isso é não crer. Para a Bíblia é não acreditar. Você acredita em Deus? Acredita. Obedece? Obedece. Então você acredita. Ou se você não obedece, pelo menos você está fazendo um esforço para obedecer. Agora eu quero falar sobre o segundo grupo. O grupo dos que creem. Creem, acreditam, dão crédito. Olha o que diz Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você acha que para ser batizado só precisa acreditar? A pessoa não precisa abandonar a vã maneira de viver, se mentia, deixar de mentir, se prostituía, deixar de prostituir, se ela enganava os outros, deixar de enganar, se roubava, deixar de roubar. É só acreditar, ir lá, molhar nas águas lá e tá tudo ótimo, já vai ser salvo? Claro que não, né, gente? A gente tem que ter um compromisso. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Romanos 10:11. Não é só crer, é obedecer, é seguir, é viver os seus mandamentos. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E tem muitos, presta bem atenção, se a ovelha conhece a voz do pastor, o bode ouve a voz do mercenário. Se a gente for transferir então, vamos mudar aqui. O crente é a ovelha, o pastor é Jesus, é Deus. Então, o que serve a Deus, que é a ovelha, ele vai procurar ouvir a voz de Deus. Mas o que é bode, desobediente, que não é ovelha, ele vai ouvir a voz do diabo. Não tem outro jeito.
Ele não tem como ouvir a voz do pastor, porque ele não é ovelha. E quantos estão ouvindo muito mais a voz do diabo do que a voz de Deus? Ué, eu nunca ouvi a voz do diabo não. Não. Quando você sente vontade de pecar e você peca, é a voz dele. Quando você sente vontade de mentir e mente, é a voz dele. Porque a voz de Deus vai te incomodar para você não mentir. Vai te incomodar para você não pecar. Vai te incomodar para você ser honesto, ser direito, ser correto. Vai te incomodar para fazer as coisas certas. A voz do pastor. Porque todos, irmãos, sem exceção, que tem o Espírito Santo, quando ele vai fazer alguma coisa errada, ele sente algo. Ele pode até insistir, mas ele sente algo no coração. Ele se incomoda. Ele fica com dor na consciência. Alguns o coração dispara. Porque é a voz do pastor falando para a ovelhinha, não faça isso. Agora aqueles que estão distantes não conseguem. Eles pecam deliberadamente, não sente nada. Porque o pastor está bem longe. Então os que creem, eles ouvem a voz de Deus. Os que creem, eles seguem a sua palavra. Pode passar, Ronald, para a gente. Os que creem, olha lá João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como vos já tenho dito. Já passou, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você não está seguindo Jesus, não tem como ser ovelha, é impossível. E entre acreditar na voz de uma pessoa e na Bíblia, não, eu sigo sim. Eu sou ovelha sim, mas você segue? Não, mas eu sou ovelha. Tem como, né? Passa, por favor. Porque a voz vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aqui é um segredo, irmãos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu acho, presta bem atenção. Nós temos algumas pessoas católicas aqui, acredito eu. Vocês nunca me viram falar mal de católico. Normalmente eu não gosto de falar mal de ninguém. A Bíblia diz que da nossa boca não pode proceder bênção nem maldição, não pode sair nenhuma palavra torpe que não sirva para edificação. Normalmente eu já não gosto, eu tento evitar, às vezes escapole, mas eu tento evitar de falar mal das pessoas. Mas muitas vezes a pessoa começa a criticar os católicos. Os católicos, eles adoram imagem. Ajoelho, pede para uma imagem. O pecado é a imagem ou é a adoração? O pecado é a adoração. Ok. E os que estão na igreja aqui que adoram o dinheiro, adoram o sexo, adoram a mentira? O que é adorar? Não, pastor, o que é isso que você está falando? Vou falar, vou provar. A adoração é tudo que te tira de Deus. Somente um Deus nos tira das mãos de um outro Deus. Somente um Deus nos tira das garras de um outro Deus. Então presta bem atenção. No momento que você quebra a sua comunhão com Deus por causa do sexo fora do casamento, ou por causa do adultério, então o sexo passou a ser seu Deus. Porque você saiu das mãos do Deus que você serve, que te exige ser fiel, e passou a praticar o sexo. Naquele momento você é idólatra, porque você desagrada o seu Deus para agradar o outro Deus que te dominou. Quando você mente e você desagrada a Deus e perde a comunhão com Deus porque você mentiu, a mentira passou a ser o seu Deus. Então tudo que nos rouba de Deus é um outro Deus. Então uns estão falando de adoração, mas e a mentira? O dinheiro? As pessoas mentem por causa do dinheiro. As pessoas brigam com a família por causa do dinheiro. As pessoas quebram o relacionamento por causa do dinheiro. Você acha que o dinheiro não está sendo um Deus na vida dessa pessoa? A partir do momento que eu quebro os meus princípios, deixa eu orar ali que a Débora está passando mal. Fecha a portinha para a gente, por favor. Ok, vamos voltar para cá. O que faz eu quebrar minha comunhão com Deus é o meu Deus. Eu adoro tanto a Deus. Depende. Será que você adora mesmo? Porque se você vive na mentira, nas coisas erradas, a Deus você não está adorando. Você pode gostar dele, você pode admirar ele, mas a sua adoração é para quem te tirou de Deus. Então, a gente fica batendo na tecla da imagem e muitas vezes
tem outros idólatras na igreja e ele se esquece disso. E acha que nem é idólatra. Há outros que adoram a si mesmo. Adoram a si mesmo. Ele põe em primeiro lugar o seu bem-estar. Engraçado, o filme falou alguma coisa disso, né? Põe em primeiro lugar o seu bem-estar. Tem gente que a igreja é a segunda opção. Não tem nada para fazer à noite? Vem para a igreja. Academia está fechada, cinema está fechado, a festa não começou. Vou para a igreja. Tem nada para assistir de bom na televisão? Vou para a igreja. Meu jogo já passou? Vou para a igreja. Aí a pessoa deixa de vir para a igreja por causa do jogo, deixa de vir para a igreja por causa do filme, deixa de vir para a igreja por causa da festa, deixa de vir para a igreja por causa da academia, né? Alguns contrabandiam anabolizantes, né? Compra remédio no câmbio negro, seja para ficar mais bonito, seja para emagrecer. O seu Deus é o seu corpo. Por causa dele você infringe leis. Por causa dele você prejudica o seu corpo. Ou você acha que anabolizante é proibido, por quê? Porque os médicos não querem ver ninguém forte, bonito. Mas a pessoa se submete a isso. Eu estou falando da droga também. Eu estou falando das gambiarras. Eu estou falando das coisas clandestinas. Esses não creem, irmãos. Porque o dia que eles creem, eles mudam. Eu estou falando das atividades ilícitas. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou no Evangelho? E a quem há de se manifestar o braço forte do Senhor? Talvez as pessoas estejam reclamando: a minha vida não muda, a minha vida não melhora, está do mesmo jeito. Se o crente não está tendo paz, com certeza ele não está obedecendo a Deus, irmãos. Porque é impossível. A primeira coisa que a gente recebe quando entrega a vida para Jesus é a paz. Se o crente não está tendo saúde, não está tendo vitória, é porque ele está tendo uma vida de pecado e ele não adora a Deus de verdade ainda. Porque um Deus de verdade nos produz uma vida de vitória. Se a pessoa está com a vida toda enrolada, toda cheia de confusão, de contenda, de problema, ela está longe de Deus ainda. Ela pode até estar na igreja, ela pode até andar com a Bíblia debaixo do braço, porque essa pessoa não está crendo em Deus. E eu quero dizer para vocês, irmãos, o céu é real, o inferno também. Como diz a mensagem que eu recebi hoje do Tony, né? Jesus breve voltará. E a gente tem que estar preparado para subir com ele. E só vai subir com ele quem está crendo na pregação, quem está crendo no Evangelho. A esses que creem, o braço do Senhor se manifesta. Aí Deus dá vitória, as coisas mudam, o milagre acontece, irmãos. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Que grupo de pessoas você quer pertencer? Dos que creem ou dos que não creem? Aí diz... a última parte, né? E Jesus disse-lhe: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tiver mais alguma coisa, passa aí, por favor. Olha lá, os que creem, o braço do Senhor se manifesta. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo 6:6. É isso que Deus quer fazer. Mas o que a gente tem que ter? Olha lá o versículo lá. Os que creem. Por que Deus não está dando vitória? Porque não crê. Porque para você receber as bênçãos de Deus, o braço estendido de Deus, quando Deus fala para os filhos de Israel, os que creem, e aquele povo creu, e Deus deu vitória para ele. Eu não sei que tipo de egípcio, que tipo de faraó está pisando na sua cabeça. Os egípcios, faraó representa os nossos inimigos. Faraó representa, os egípcios representam uma enfermidade, um problema na sua vida, um problema no lar, um problema espiritual, sentimental, psicológico. E por que esse problema está assolando? Por quê? Porque a pessoa ainda não creu. Porque quando ela crê, Deus resgata com um braço estendido. E o nosso Deus, ele tem um braço forte para operar maravilhas na nossa vida. Olha o outro versículo. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Passa, por favor, Ronan.
Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhes alcançaram a vitória. Irmãos, nós estamos aqui orando quase todos os dias. Senhor abençoa, Senhor abre as portas, Senhor muda, Senhor transforma. E a vitória a pessoa não alcança. Ah não, é porque não chegou a hora, mas você já está crendo. Porque o primeiro passo é crer. Tem mais alguma coisa aí? E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. João 12, 38, 41. Tem mais? Conclusão: você é sincero consigo mesmo e com Deus para saber em que grupo você se encontra até este presente momento? Em que grupo? Eu faço uma reflexão, irmãos. Tudo que eu prego, eu reflito primeiro. Porque a pregação, ela fala primeiro com quem vai ministrar. Você sabe em que grupo você está. Hoje você pode fazer parte dos que creem, se quiser, e permitir que Jesus opere poderosamente em sua vida. Dê crédito ao Evangelho. Dê crédito aos mandamentos de Jesus. E para finalizar: por que reis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma? 1 Pedro 2,25. A decisão é nossa. Eu tenho pregado, nós temos falado. Existe um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que nos ama, um Deus que estende a mão para nos perdoar, um Deus que quer operar maravilhas na nossa vida. Mas vai depender de cada um de nós. Se você crê, você vai procurar obedecer. Na dúvida, você tem um pastor que pode te orientar. Se você não tem um pastor, mas você tem alguém que te oriente. Alguém que possa compartilhar da palavra com você. Alguém que possa te orientar. Embora a Bíblia fala que as pessoas erram por falta de conhecimento, às vezes a pessoa não tem, pergunta. Mas é nós que vamos decidir que grupo que nós queremos fazer parte. O que eu posso te afirmar com certeza é que se cada um de nós fizermos parte daquelas pessoas que creram na pregação, o braço do Senhor nos alcançará a vitória. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Vamos nos pôr de pé. Vamos falar com Deus. Normalmente a gente costuma chamar as pessoas aqui na frente. E hoje eu faria isso, chamando as pessoas na frente, aquelas que entendem que ainda não creem, porque não seguem, ou porque não se esforçam para seguir. Mas eu prefiro que cada um fique aí no seu lugar. Você pode se manifestar isso diante de Deus, a necessidade de crer nele, de obedecer a palavra dele, de andar com ele, de ser sincero com ele. É o primeiro passo para a vitória de Deus nos alcançar. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os olhos. Nós sempre temos alguma coisa para melhorar. Nós sempre temos alguma coisa para corrigir. Comigo não é diferente, pelo menos comigo é assim. Não sei com você, mas eu sempre tenho alguma coisa que eu posso melhorar, que eu posso me corrigir. E eu quero aproveitar esse momento para nós fazermos isso. Você sabe qual é a área da sua vida que você precisa melhorar. Você sabe. Talvez você seja uma pessoa que mente e ama a mentira. E a Bíblia diz que todos que amam a mentira não herdarão o reino dos céus. Talvez você seja uma pessoa que ainda rouba.
uma pessoa que é entregue à pornografia, à prostituição, adultério, pedofilia, homossexualismo. Eu quero te dizer que o nosso Deus quer te perdoar nessa noite. Ele quer estender o braço forte para te ajudar. E essa igreja aqui quer te ajudar, quer orar por você. Eu quero dizer que todos nós estamos aqui, somos amados por Deus. Os que creem, os que não creem, os que estão entregues ao pecado, os que não estão. Mas o amor de Deus, ele só serve se você quisê-lo, se você quiser tê-lo, quiser recebê-lo. E hoje Jesus quer trazer salvação, quer trazer libertação e cura. Fala com Ele agora. Vou te levar. Peça perdão a Ele. Arrependa-se. Queira mudar de vida. Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Peça perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados. Peça para Ele te ajudar a andar com Ele, ouvir a voz dele. Tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. Quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Teus problemas são meus. Espírito Santo, sonda neste momento a cada coração, sonda a cada pessoa agora. Espírito Santo, sonda a nossa vida, o nosso viver. Vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Oh meu Deus, e nos conduz pelas veredas dos teus caminhos. Meu Deus, gere em nós um quebrantamento, um arrependimento, Senhor. Oh Espírito Santo, move em nós o desejo de nos arrependermos, o desejo, Senhor, de nos corrigirmos, Senhor. Oh meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, ajuda-nos a nos arrependermos. Oh meu Pai, tira a dureza do coração. Meu Deus, quantos o diabo já tem endurecido o coração, Senhor. Quantos, meu Deus, não conseguem mais se arrepender, não desejam mais o arrependimento. Mas eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, traz o arrependimento, Senhor, para os pecados mais ocultos e os mais revelados, os maiores e os menores. Que nessa noite o Senhor gere no nosso coração arrependimento profundo. E eu quero nessa noite, Senhor, te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa quando pecamos, Senhor, por menor que seja o nosso pecado. Quando podíamos fazer o bem e não fizemos. Quando tínhamos a oportunidade de ser sinceros e falar a verdade e não fizemos. Quando tínhamos a oportunidade de obedecer às leis, Senhor, não obedecemos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Oh Espírito Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos te agradar, nós queremos te obedecer, nós queremos te seguir, te servir. Oh meu Deus, nos tira das garras dos deuses que têm nos dominado, as drogas, os vícios, as coisas, Senhor, que não tem feito bem para nós. Nos arranca desses deuses, meu Deus. Oh meu Pai, eu repreendo toda a amarração do diabo, legiões, espíritos malignos que têm aprisionado vidas, trazido pessoas cativas, fazendo elas pecarem, Senhor. Eu repreendo essa legião de demônio agora. Sai da vida, sai da mente, sai dos sentimentos dessa pessoa, sai do corpo dessa pessoa,
dos membros dessa pessoa, eu te repreendo, espírito maligno, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a tua bênção, Senhor, repouse sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o teu sangue nos purifique de todo pecado. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda Ele. Nunca te deixarei, os teus sonhos eu